Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a sociedade do cansaço. Esse é o título do livro do sociólogo sul-coreano Byung-Chul Han, em que ele aborda aqui o padrão de vida da sociedade moderna, da qual nós vivemos. Uma sociedade do cansaço, uma sociedade dos desempenhos, onde os indivíduos eles são cobrados a todo momento, a todo instante. Só que essa cobrança ela não é mais propriamente de instituições fechadas, mas sim é uma cobrança que ela é externa, mas ela é principalmente interna, nossa mesmo. Cobramos de nós mesmos desempenhos, tarefas, produtividade a todo momento. É uma característica da sociedade, da nossa sociedade, tá? Que parte do princípio de que devemos estar sempre num estado de produtividade, de alerta, tá? Porque no final das contas temos que fazer o nosso melhor. De que tudo só depende de nós. É basicamente essa ideia. O que lembra muito aquela cultura do coach, né? Da ideia de que das literaturas de autoajuda, né? Que de alguma maneira acabam possibilitando uma pressão ainda maior em cima de nós. Porque não existe coisa mais mentirosa do mundo do que falar e achar de que tudo só depende de nós. Não é bem assim, nem tudo depende só de nós. Mas essa cultura do desempenho, ela se torna muito frequente e muito comum. O Byung-Chul Han, quando ele começa o seu livro, ele aborda primeiro e fala um pouco sobre o Michel Foucault, o filósofo francês que no século XX lançou um livro chamado Vigiar e Punir, em que o Michel Foucault fala sobre a sociedade disciplinar, que é justamente uma sociedade onde você tem o que as instituições fechadas entre quatro paredes, né, aonde você segue disciplinas como os asilos, os manicômios, as escolas, os presídios, né, é uma pressão da disciplina do corpo e da mente. Esse é o modelo chamado de sociedade disciplinar. Só que o Byung-Chul Han fala que de uma sociedade disciplinar, hoje, no século XX, nós vivemos uma sociedade do cansaço, aonde a pressão ela continua. Mas a pressão ela não está apenas no modelo das instituições fechadas, ela está na nossa cabecinha também, nos nossos meios. É uma pressão cada vez maior agora de nós mesmos, na questão de querermos sempre buscar a ideia de um desempenho melhor e maior, parte muito disso. Quer dizer, é uma pressão psicológica que de nós sobre nós mesmos, né? O que é pior, porque como nós estamos sempre conosco, como nós estamos sempre acompanhados de nós mesmos, essa ideia da cobrança é cada vez maior e ela é mais eficaz, digamos assim. E ela também é mais paranoica, porque isso cria as crises, os problemas, as patologias ligados a doenças mentais, né? Aí a gente está falando, por exemplo, de crise de ansiedade, a gente está falando, por exemplo, sobre depressões, coisas nesse sentido. Por quê? Porque você tem um padrão. E um padrão de vida que estabelece a ideia desse desempenho a todo momento, a todo instante. Quer dizer, é uma regra de uma sociedade como a que nós estamos vivendo hoje. E ela é realmente muito paranoica, porque a ideia da pressão, do controle de nós sobre nós mesmos começa por aí. Parte muito disso. Existe uma outra coisa que o Byung-Chul Han fala, é sobre a chamada positividade tóxica. Existe um excesso de positividade. Quer dizer, existe hoje um padrão de vida que parece que diz que você não pode ficar triste, de que você não pode ficar desanimado, de que você deve estar sempre num estado de alerta, você deve estar sempre num estado de positividade, sempre feliz, contente, sempre com aquela ideia do ânimo, como se isso fosse possível, tá? Tem dias que a gente acorda desanimado, tem dia que a gente acorda não tão disposto, mas isso na cultura do desempenho não pode acontecer. Porque se você está em algum momento triste, desanimado, isso não é normal. A positividade tóxica, ela cria, na verdade, um padrão, na verdade, de pressões,
de que eu devo estar sempre num estado de ânimo, de alegria, de felicidade, a todo instante, porque não é normal você ficar triste. Não é normal você ficar desanimado. Quer dizer, são essas teses, essas ideias que caracterizam muito o trabalho do Byung-Chul Han, porque ele fala realmente de um padrão de vida que nós estamos é, tecendo, desenvolvendo a todo instante, né? E que de alguma maneira acaba sendo uma coisa doentia, né? Como dizia Durkheim, né? Um modelo patológico, digamos assim, um fato social patológico pelo excesso, pela quantidade, pelos exageros, que levam, de alguma maneira, uma espécie de modelos que são doentios, de alguma maneira, prejudica a tua saúde, prejudica teu meio de vida. Então, tudo isso, na verdade, é estabelecido, é criado. Uma outra coisa que ele fala também é muito sobre a questão do modelo digital, dos modelos tecnológicos, né? Que, por incrível que pareça, esses modelos eles não ajudaram a gente. Eles criaram um padrão até pior de excesso de positividade e também de pressão. Por quê? Porque agora existe a obrigatoriedade de você estar sempre tendo que postar a tua imagem, né, o teu jeito nas redes sociais. Né? Existe a obrigatoriedade a todo momento de você lançar as mensagens, né, digitais, né, que são instantâneas, que são rápidas. Não basta você estar presente apenas numa reunião. Não basta você estar presente no local. Você tem que estar sempre jogando, passando, jogando as mensagens via WhatsApp, né, a todo momento para as pessoas. Existe hoje uma coisa muito curiosa que assim, você não consegue se esconder, tá? Porque a partir do momento que você fica offline, a partir do momento que você não está dentro do modelo digital, as pessoas começam a perguntar: onde é que você está? O que você está fazendo? Por que desligou o celular? Alguma coisa assim. Quer dizer, até brinco dizendo que antigamente a gente conseguia desaparecer por alguns momentos da vida. Né? A gente conseguia fugir. E hoje não dá mais para isso. Porque pense o que é um empregado, pense o que é um trabalhador, que ele, na verdade, ele é um vendedor. Então ele está na rua. De alguma maneira, se esse indivíduo tiver, por exemplo, sem rede, ele não estiver dentro digamos assim, dentro do modelo digital, está fora de área, alguma coisa, ele é cobrado pelo seu patrão. Por que você estava fora de área? Alguma coisa nesse sentido. O cara vai almoçar, é o momento que o quê? É o momento em que ele vai almoçar, é o momento dele, por exemplo, é a folga que ele tem naquele momento para poder almoçar, é aquela hora que ele tem para poder descansar, não pode, porque a todo momento ele está recebendo informações, a todo momento ele está recebendo notícias, mensagens digitais. Então, cria-se um problema porque o indivíduo ele não consegue fugir. Ele está sempre conectado. E essa conectividade, esse excesso de conectividade, cria, por exemplo, situações como os burnouts. Para quem não sabe, o burnout é uma espécie a gente pode falar aqui de cansaço, esgotamento mental em decorrência do trabalho, em decorrência do padrão de vida que você tem, em decorrência das profissões, os modelos de trabalho que você faz, que criam os chamados burnout empregatício, né? Que é aquele tipo de cansaço mental, aqueles problemas, né, ligados a uma exaustão do ponto de vista mental e também físico, porque um afeta o outro, não tem jeito. Então esses modelos, eles são na verdade característica de um padrão de sociedade do cansaço, uma sociedade onde os indivíduos eles são cobrados. E aí a grande questão é porque tanto os burnouts quanto as crises de ansiedade, assim as depressões, elas são criadas através desse modelo, desse padrão da sociedade do cansaço. De uma sociedade realmente que impõe, obriga, desenvolve em cima de você uma regra, um modelo de cultura que quer que você esteja sempre pronto, né? Daí a ideia que muitas vezes aquela cultura do coach, né, a cultura da positividade tóxica, na verdade, tudo isso cria problemas, transtornos.
Então, não é que as pessoas elas nascem com algum problema psicopatológico. Na verdade, as pessoas elas recebem um padrão de vida e esse padrão de vida leva a problemas, a crises, a um excesso, a um esgotamento do ponto de vista mental, do ponto de vista físico. Tanto é que pode perceber, nós estamos sempre cansados, nós estamos sempre num estado de nervos à flor da pele, nós estamos sempre numa situação, num padrão de vida em que o cansaço físico e o mental, ele é regra, ele não é mais uma exceção. Quer dizer, os modelos de vida de hoje, como dizia Durkheim, eles são patológicos. Eles partem de uma ideia de que os excessos levam justamente ao que? Às crises, aos problemas e agora, principalmente, os problemas e as crises de saúde mental. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.